Olá, bom dia, bom dia. Já já vamos começar. Esperando a Esteli me chamar aqui para a gente iniciar o bate-papo com ela. Bom dia. Já começando a entrar. A Esteli já está entrando. Bom dia. Minha amada, que delícia estar aqui. Bom dia, Aline. Tudo bem, querida? Um ótimo dia para você. Para Então, você também. então, vamos começar a gente falar um pouco da gente antes, né? A gente já inicia nosso bate-papo sobre, eu acho que é a nossa maior ligação, né? Que é a gastronomia afetiva. Tanto eu quanto você focamos bastante nisso, né? E já vamos contar também um pouco mais sobre o que é a gastronomia afetiva para quem não sabe. Então, para quem está entrando e não me conhece, meu nome mesmo é Aline, mas todo mundo me chama de Nina, que era o apelido da minha avó. E tem muito a ver com a gastronomia afetiva também que quando eu criei uma empresa de café corporativo diferenciado, eu dei o nome das duas avós, era Nina e Leonora. E o pessoal achou que era meu nome, e tá tudo bem, me chamo de Nina, respondo por Nina e tá tudo perfeito, né? E eu tenho formação, eu sou chefe santé, que é de gastronomia saudável, estou finalizando o chefe restaurateur, tenho a parte de estudo de pães e bolos, e um complemento de hoje é que eu sou terapeuta ayurvédica também, então foco na parte de culinária, de gastronomia, de alimentação ayurvédica. A gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso aqui. Atualmente eu não estou trabalhando mais no varejo, né? Trabalho mais com a parte da consultoria, da orientação, de alimentação saudável, de cozinha restritiva, mas cozinhar sempre foi minha paixão, né? E você, conta um pouquinho da tua história pra gente, Steli. Pois então, Aline, eu sou de outra área, sou das artes visuais e com a pandemia, o lugar onde eu trabalhava fechou. E fechando eu fiquei sem soldo, sem ter o que fazer, Uhum, ociosa. uhum. De repente, uma amiga disse: por que você não começa a cozinhar para fora? Eu olhei para ela e disse: imagine, eu não tenho o menor talento para isso. E ela insistiu, 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 investiu em mim. E aí eu comecei. Comecei fazendo empadão, coisas não muito saudáveis, mas sempre com inspiração. Só um pouquinho que chegou alguém aqui que ó, derruba tudo. Sempre com inspiração é, na, na família, na cozinha Uhum. afetiva. E sempre com lembranças muito boas, que eu ia colocando na comida e Perfeito. lembrando de gostinhos. É... Desculpa, gente, é que tem uma convidada aqui que Mas ser derruba afetivo, tudo, mas ser afetivo é isso, é trazer a casa junto a e casa inteira. faz Essa parte aqui é do um afetivo. macaquinho, Não tem ela é um problema. macaquinho, ela não para. Pare, Cocô. Deixa eu pôr ela aqui, É uma desculpe. gatinha? É uma gata ou um É uma cachorro? gatinha, os meus gatinhos, eu tenho 3 gatinhos, os meus filhos da hora. As minhas crianças. Então, eles interagem mesmo. Ó, tá andando, empurrando coisa, parece criança mesmo. Isso é muito bom. E, inclusive, a comidinha deles, né? Trabalhar com a comidinha deles, alimentá-los com comida saudável quando eles querem, porque adoram uma ração, é muito bom também. Sim. Tá preparando. Então, Aline, e com essa memória, né, das comidas de casa, em especial de uma tia minha, que se chamava Isabel, mas a gente chamava ela de Bela, que me ensinou muito sobre cozinha, eu fui para os empadões e daí comecei a ver que eu podia estar fazendo comidas mais saudáveis. E pessoas começaram a me procurar para cardápios específicos. Uhum, E aí eu comecei a desenvolver um trabalho em cima disso. uhum. Perfeito. E estou no varejo. Então a gente se complementa, né? Então eu acho Sim. isso legal, né? Assim, uma coisa que a gente já pode começar na conversa
que você já começou a falar a tua origem da cozinha afetiva, que você falou da Bela, da, da tua tia. É, cozinha afetiva. Tudo que a gente falar hoje, a gente tem que entender que somos pessoas únicas. O que é afetivo para mim nem sempre vai ser para você. O que é saudável para mim nem sempre vai ser para você, né? Então, nós temos que entender que somos pessoas únicas. E a afetividade tem muito disso, né? Cada um vai ter algo afetivo. Tanto que eu lembro que o meu café corporativo dizia que era de cozinha afetiva. E daí uma vez, uma pessoa veio me questionar, né? Mas por que que você fala cozinha afetiva? Porque o afetivo para você não é para mim. Eu disse, pois então, quando a gente trabalha com gastronomia afetiva no varejo, é exatamente isso. Quando eu marcava um evento, normalmente eu passava o contratante passava por uma entrevista comigo. Eu identificava o que era afetivo para ele, para fazer afetivo para ele. Né? É claro que tem produtos que são meio que unânimes. É aquele, por exemplo, o cheirinho do café, ele é afetivo para uma grande parte das pessoas. O cheirinho do pão assando é afetivo para várias pessoas, né? Mas é claro que cada um vai ter uma tendência um pouco diferente, né? Eu posso falar assim, das duas avós. Eu até escolhi essa blusa, que essa blusa era da minha avó, que ela partiu quando eu estava grávida do meu filho. Então, na hora que eu fui me arrumar hoje, eu vi, essa blusa me viu, não fui eu que vi a blusa. Eu disse assim, tem que ser essa, que era da Eleonora, Celina e Eleonora. Então, a Eleonora, eu tive um contato muito maior com ela, a Leonor, na verdade, a avó Leonor, e ela, assim, ela não era de ensinar a fazer comida, tá? Você tinha que olhar e espiar o que ela fazia e tentar trazer isso pra gente, né? E o que é legal, assim, eu trabalhava na parte dos cafés corporativos com pães de fermentação natural, né? E ela fazia uma cuca, né? A cuca polaca, né? Que é com fermento de pão, não é com fermento royal. E ninguém tinha receita dessa cuca, né? Ninguém tinha. E eu joguei pelo menos 5 receitas fora até chegar próximo do sabor dela. É claro que o sabor dela era único, porque tinha também o carinho do preparo, né? Que faz diferença também. Sim, faz. Consegui chegar perto, tá? Mas é um processo realmente para chegar, porque é mais do que ficar gostoso, é você resgatar aquela afetividade. E assim, a primeira coisa que na verdade, 2 coisas salgadas que eu lembro da avó Nina é o nhoque que ela fazia, as travessas de nhoque, a bolonhesa que ela fazia no almoço de domingo, e quirera com costelinha defumada, tá? A gente pode dizer assim, isso não é saudável. Quem disse, né? Porque quem disse que não é saudável, não pode ser saudável? Porque, por exemplo, na Ayurveda, o milho, né, da quirela, ele entra como uma pessoa que precisa de uma sustentação maior, ou uma pessoa que é muito ativa, ela precisa realmente de uma alimentação mais substancial. A carne, exceto para quem é vegano, vegetariano, ela tem o seu potencial terapêutico, inclusive, a carne, justamente para sustentação. Então, ela acaba se tornando necessária. Então, você pode, sim, fazer uma alimentação bem afetiva e ainda assim ser saudável. É claro, o saudável depende da dose, né? O quanto você come daquele... Você vai comer quantos pratos de quirera, né? De canjiquinha, né? Daí já muda o perfil aí do ser saudável. Sim. E eu gostaria que você falasse um pouquinho assim, quais os pratos assim que você mais traz assim afetividade para você, memória afetiva, os que você replica ou os que você ainda não conseguiu replicar, que ainda é tipo uma meta. É uma meta, é um desafio, né? Porque a gente prova e vai e faz de novo e não tá nem perto do que era pra gente, né? Para o outro, às vezes tá maravilhoso, mas para a gente não chega nem perto. Então, é o bacalhau. O bacalhau é sempre, na minha lista, o que mais me lembra, né? Me traz essa coisa da memória afetiva. E depois, eu tentando unir uma cozinha criativa para dar também uma diferenciada, vem
E hoje, mais que nunca, vem a questão dos alimentos mais saudáveis, né? Sempre com pratos quase sem carne. Uhum. Quando me pedem a carne, eu faço a carne, agradeço a ela, obrigada por você, né, estar aqui por um pedaço, uma peça, porque você está me ajudando a ter meu sustento. Sim. E assim, preparo com muito amor, né, com essa coisa do afeto e com a energia, né, que também vai para a comida e isso se espalha. Uhum. Mas é o bacalhau, depois esses pratos todos com legumes. É uma torta, é um ratatouille. As empanadas. As empanadas, sim, as empanadas é uma questão afetiva de uma amiga minha, argentina, que me trouxe essa ideia. Por que você não faz empanadas? Eu falei, mas como se eu nunca fui para a Argentina? Eu vivi um tempo fora do país e não conheço a América do Sul, preciso começar a conhecer. E daí ela me ensinou a fazer as empanadas e eu percebi o quanto ela amava e comecei a tomar esse amor pelas empanadas e vamos embora, vamos fazer empanadas. Eu acabei indo 2 vezes para Buenos Aires. Uma há 10 anos atrás e outra na boca da pandemia. Cheguei, uma semana depois fechou tudo. Nossa! E assim, a empanada é muito afetiva para mim, justamente porque me lembra esses momentos de viagem. E a afetividade também tem isso, porque a gente acha que a afetividade vem da família, não só. Porque às vezes uma lembrança de um local que você ia, de uma viagem, de uma situação, por exemplo, também traz essa afetividade, ele resgata. E aqui, eu não vi direitinho o nome dela, eu acho que é Psico Simone, uma coisa assim, o nome sim. dela. Ela falou do sistema límbico. Simone Marchesini. Ah, tá. Então ela falou do sistema límbico. Sim, tem muito a ver, a cozinha afetiva tem muito a ver com o sistema límbico. Aliás, toda alimentação, ela tem uma influência muito importante no sistema límbico. Ela até falou de 2 fomes, né? Da fome do ouvido, da fome... Mas, na verdade, nós temos 7 fomes, né? O ouvido, então todos os sentidos, eles vão influenciar na fome. A fome real é aquela que, na verdade, a gente estuda pela Ayurveda, é a fome do buraco vazio no estômago mesmo. Que a maioria das pessoas nem sabe sentir fome mais, porque a gente come tanto, a gente está entendendo as alimentações e desaprendeu a sentir fome, a fome real, né? Que é a fome do buraco vazio realmente, tá? Mas nós temos vários tipos de fome. E assim, experimente você pegar, sei lá, o teu prato, por exemplo, teu bacalhau, vai comer teu bacalhau, tampa o teu nariz. Você não vai sentir gosto de quase nada de bacalhau. Tampe os seus olhos, né? Também vai mudar. Quando a gente, tirando o olfato, que 80% do sabor é o olfato, né? Tirando o olfato, que esse tampar você não sente mesmo a comida, daí acabou-se tudo, mas os outros sentidos aguçam o paladar. Por exemplo, se você experimentar tampar os olhos e provar uma comida, né? Você vai aproveitar a passear essa comida pela tua boca e sentir mais os sabores, acabar até descobrindo sabores diferentes do que aquele no piloto automático que você está comendo, né? E assim, uma coisa que me lembrou a Simone de falar, que existe muita fome emocional, que é a fome que eu acho que foi mais trabalhada, mais prejudicada, talvez, nesse momento de pandemia. Porque, primeiro, o comer, morar, né? Porque as maiores... É bíblico, é histórico, as maiores reuniões, confraternizações começam ou terminam na mesa. Né? Se a gente pegar as grandes histórias, passam pela mesa, de alguma maneira. Pode não ter a ver com a alimentação, mas passam em algum momento pela mesa. Né? Você vai casar, você vai servir uma comida, você vai fazer um batizado, você vai servir uma comida, você vai, muitas vezes, comemorar um emprego novo, você vai sair comer para comemorar em algum lugar. Então, a comida está sempre muito presente na alimentação, tá? Quando a gente
pega o isolamento, a gente para com essa confraternização, com esse comemorar. O comemorar, ele passou a ser muito isolado. Ai, a Esteli travou para mim. Será que está travado para vocês? Me avisem aí, por favor, também. Se sou eu ou se é ela que travou. Que qualquer coisa eu reinicio aqui. Então, vou tentar ir continuando a ideia. Voltou. Desculpe. Não, imagine. Desculpe, Aline. Perdão. Não voltou, tá ótimo. Então, quando a gente tira esse o estar junto, também corta um elo de prazer e traz o comer acaba sendo apenas para se alimentar algumas vezes. E daí algumas pessoas acabaram caminhando para falta de apetite, para redução de peso. Mas a grande maioria passou para o lado contrário, que é aquela fome emocional. Comeu como se não houvesse amanhã. Eu brinco que é uma refeição por dia, começa de manhã e termina de noite. Comendo sem saber porque está comendo, sem saber o que está comendo, sem a comida consciente, né? Sem estar olhando para o que está consumindo realmente. E assim, fora que a gente parou de atividade física também, né? Agora estamos todo mundo voltando, ok? Mas se a gente pegar um ano atrás, né? As crianças, assim, aumentou assustadoramente o número de crianças com excesso de peso, de pessoas com excesso de peso. Então, aumentou muito isso porque as pessoas, justamente porque a comida traz esse conforto afetivo, né? Principalmente os doces. Os doces, não digo só doce, açúcar, eu digo os carboidratos. Eles trazem esse conforto imediato. Mas esse conforto imediato, ele nem sempre... ele é quer dizer, normalmente ele não é duradouro, porque ele dá o conforto imediato e já cai a energia novamente, né? E acabou afetando ainda o visual da pessoa, como que a pessoa estava se olhando no espelho. Então, eu acho que resgatar essa alimentação afetiva agora, que a gente está começando... Ai, que pena, ela caiu. Tomara que ela me chame aqui de novo. Ela está começando a voltar a uma rotina, tá? Eu acho que é importante a gente resgatar também esse... tá entrando aqui. É importante a gente resgatar esses momentos de comemoração também, né? Aí entrou... Desculpe de novo, Aline, me perdoe. A internet está instável. Exato, a internet... Você não tem culpa da internet. É que muita gente é para trazer mais emoção, não é afetivo aqui, é para trazer mais emoção para a gente. Sim. Vamos falar um pouquinho, Esteli, se você puder, do que é ser saudável para você, né? Que eu acho que isso também é algo assim que a gente pode conversar um pouquinho. Ser saudável não é só, né, a alimentação. A alimentação é um complemento de ser saudável. A gente tem que, antes de tudo, ter equilíbrio em todas as coisas. Sim. Né? A começar pela cabeça da gente, a gente tem que sempre estar buscando né, formas de nos equilibrar, estar bem. Às vezes até o alimento, nesse caso, também serve como profilaxia, mas cabeça, corpo, mens sana in corpore sano, sempre, e buscar estar bem, alegre, para poder lidar com as dificuldades, né? A gente tem que sempre buscar terapias e estar alinhado com tudo isso. Perfeito. E atividade física, né? É sempre um tripé. Atividade física, a mente equilibrada e alimentação em dia, assim. Exato. Né? Isso é ser saudável. E bons hábitos, né? Perfeito. E atividade física, aqui a gente abre um leque muito grande. Para nem todo mundo vai ser musculação, nem todo mundo vai ser yoga, nem todo mundo vai ser um futebol. Tem para todos os gostos, que seja uma caminhada, que seja uma caminhada. Aqui não faz parte exatamente da atividade física, mas eu acho que é um complemento à meditação. E a meditação não é para quem é yogi, né? Não é para quem
Não é só, Não. né, para quem é monge, nada disso. Porque a meditação é você estar em consciência com os seus pensamentos, é você parar para você respirar. O respirar, ele é muito importante. Às vezes, Muito. eu lembro que alguns anos atrás, eu me pegava fazendo apneia sem perceber. Eu trancava minha respiração na agitação do dia a dia, quando eu via eu estava sem respirar, começava a ficar vermelha. Então a gente esquece de respirar. E quando respira, aquela respiração curta, a gente não usa, não infla mais o nosso pulmão por completo. Não. Então a respiração, Sim. ela ajuda muito a trazer calmaria, né? E a respiração aqui, podemos até voltar para a alimentação, o aroma, né? Sentir o aroma, você se deliciar. Então, você estar respirando traz isso, traz inspirando e inspirando também a alimentação. Inspirando. A gente complementa muito isso. Aqui, tudo isso que você falou é perfeito, é exatamente isso. E aqui o complemento, porque assim, virou moda muitas dietas, né? Tem muitas dietas de moda, né? Sim. São boas para algumas pessoas e outras não, né? Vamos citar as duas mais famosas do momento. Low carb, né? E jejum intermitente. Na Ayurveda, por exemplo, a gente entende que o jejum é benéfico para algumas pessoas em alguns casos, mas não é a grande maioria que vai ser beneficiada com isso. Às vezes até sobrecarrega o sistema. Então, se não for acompanhado por um nutricionista, por um médico, por um terapeuta alimentar, ela acaba até prejudicando o sistema. Mas o que nós... às vezes até muita gente retira glúten, lactose, sem saber o porquê que está fazendo isso. Né? Não sou alérgica. No meu caso, eu sou alérgica à caseína. Eu amo laticínios, eu amo queijo e eu não posso. Né? Eu tive que tirar por motivo alérgico. Né? É uma outra história. Mas a pessoa que não tem alergia, não tem intolerância, quantas retiram um monte de coisa? Retiram gordura, né? A gordura é outra coisa que as pessoas tiram muito da alimentação. E a síntese de várias vitaminas e minerais, elas precisam da gordura, elas são lipossolúveis, elas precisam da gordura para acontecer, né? Então, às vezes, a pessoa até tem uma alimentação, aquele prato colorido, aquele prato leve, mas ela não tem nutrição, porque ela falta outros nutrientes que são importantes para suprir o nosso organismo, né? Então, o que a gente fala, principalmente na parte da cozinha afetiva, do que é saudável, é a gente consumir mais alimentos e menos produtos alimentícios. Ou seja, comer mais comida, aquela que você compra in natura e você prepara, do que abrir embalagem, abrir lata, abrir, sei lá, caixinhas e outras coisas assim. Né? Então, que até tem a frase, né, famosa, né? Descascar mais e desembalar menos. E aqui, complementando com a Ayurveda também, que está nesse caminho, a gente fala muito de prana, da comida ter vida, né? Da vida ter prana. Ela é o quanto mais próximo do cultivo, ela tem mais prana, mais energia vital, e também a energia que a gente coloca no preparo, tá? Quantas vezes eu lembro da minha avó falando isso, assim, hoje eu não vou fazer o bolo porque hoje eu não tô bem e não vai crescer o bolo. Se ela insistir em fazer, o dito do bolo não crescia. E você já experimentou fazer a mesma receita que você sempre fez, mas num dia você não estava bem, ou emocionalmente, ou mesmo estava gripada, sei lá, alguma outra coisa, alguma enfermidade física mesmo, e você foi fazer a mesma comida, o mesmo arroz e feijão, que seja. Não sai do mesmo jeito, não tem jeito. Não. A energia que nós colocamos, a intenção que nós colocamos na comida, ela faz muita diferença. E aqui entra a afetividade também. Você concorda com isso? Você já percebe? Eu concordo, não, e acontece exatamente isso, né? Quando a gente não tá bem e vai pôr a mão na massa, ou tem que pôr a mão na massa, ela não cresce da mesma forma, ela não desenvolve da mesma forma, né? É bem distinto e a alimentação com intenção é muito interessante, muito importante. E isso todos podem praticar, né? Todo mundo deve. Uhum. E aqui existe um movimento que hoje em dia está mais famoso, né? O slow food,
Mas, na verdade, a origem dele é lá da Itália, da década de 80. Não é de Olha, agora. Parece que é de agora, mas já passaram 40 anos o início dele. Que ele veio justamente um movimento para resgatar as tradições antigas que estavam se perdendo com o consumo rápido, né? Com o fast food. Mas agora eu acho que ele está mais em voga ainda, e tanto pelo preço da alimentação fora de casa, que aumentou muito, sim. como por esse movimento, as pessoas estão voltando muito para o cozinhar dentro de casa, e isso eu acho muito bacana. Existem vários novos chefes domésticos, né? As pessoas que se juntam, vamos lá, eu preparo uma comida pra gente, a gente vai papeando. Para quem toma alguma bebida, vão tomando uma bebida junto, aperitivando. Para quem não toma, vai tomando um chazinho, um suquinho, alguma coisa assim. Então, lá conversando enquanto prepara. Então, essa energia acaba sendo uma energia coletiva que acaba influenciando a comida, porque é toda a intenção o que envolve. A escolha dos alimentos também entra nessa intenção, né? Então, isso voltar. E aqui eu falo para quem tem criança, né? Para quem tem criança, a importância de levar as crianças para a cozinha, né? Para eles saberem que não é a caixa que dá leite, né? É mais ou menos essa história, né? É entenderem da onde que vem, né? Ou de onde que vem as coisas, né? Que da onde o que vai no brownie, por exemplo, né? Que eu tenho uma receita que eu até depois dá uma olhadinha lá que tem a receita do brownie de banana, que ó, para quem é restritivo, ó, não vai trigo e não vai leite, tá? Então, tem o brownie de banana. Eles entenderem o que vai dentro. E aqui eu falo, inclusive, para as crianças que são restritivas por opção, aquilo, não quero comer tal coisa, e as crianças que são restritivas por crianças e adultos que são restritivas por necessidade. Então, é importante não esconder os alimentos, ele saber o que está consumindo. Então, vê o preparo, ajuda lá a mexer na panela. Se é pequenininho, não vai mexer no fogo, mas ajuda a amassar o pão, sei lá, alguma coisa, ajuda a misturar algum ingrediente, ajuda a cobrir um bolo, depois faz a cobertura e ele joga a cobertura em cima do bolo. Trazer as crianças para a cozinha começa a trazer essa paixão pelo comer o alimento e não o produto alimentício. Né? Eu acho que isso é muito importante também. Muito, muito participar, né? E é isso, é necessário. Você tinha o hábito, agora a gente não está podendo muito, de reunir pessoas na tua casa, assim, mesmo antes de você trabalhar com isso? Não, eu me reunia com pessoas, porque como eu trabalhava só com arte, não tinha esse, né, venham e vamos comer, vamos fazer, não, eu ia. Uma amiga chamava, outra amiga chamava, a gente se reunia e sim cozinhava, né? Uhum. Certo. Mas quando eu era criança, eu participava muito da cozinha, sempre, na casa da tia, minha mãe, vem aqui, não queria, mas eu ia. Daí começava a tomar gosto, né? Passar o dedo no fundo da tigela do bolo. Ai, gente, raspar a tigela do bolo era tão bom. Raspar a tigela do bolo e a massinha de pão frita, que a gente não tinha tempo de crescer para assar. E daí a avó fritava umas massinhas de pão assim pra gente matar a vontade ali. Porque criança não tem a mesma paciência de esperar o pão crescer uma vez, e a massa na forma cresce a segunda. Não, a gente quer comer o negócio e pronto. Viu fazendo, quer comer, né? Como criança. Então eu lembro disso, assim, me trouxe essa memória que eu não tinha lembrado ainda, do pão frito. Então, e era saudável, era uma fritura saudável, né? Que a gente comia e... Né, muitas vezes frita até na banha do porco, né? Muitas vezes usava-se muita banha do porco para fritura antes, né? Pois é, verdade. Que já foi vilão, agora virou mocinho novamente. Assim como a manteiga já foi vilão, virou mocinho novamente, o ovo já foi vilão. Então, duvide um pouco dos vilões aí. É claro que tem alguns fundamentos, mas preste atenção ao porquê que às vezes é vilão, tá? Porque às vezes todo alimento é remédio ou veneno, depende da dose. Isso a gente precisa lembrar. Depende da dose. Né? Então, exatamente, da origem também, né? Exato, escolher a origem, escolher os produtos que está escolhendo. Sim. E se a gente pensar assim, que você falou de origem, eu lembrei dos produtos orgânicos, né? Que o pessoal fala muito, mas orgânico é caro. Tá.
sei lá, quanto custa uma maçã orgânica? Estourando no pau da goiaba, vão pagar uns R$ 2. Quanto custa uma coxinha? Um pacote de Pois é, salgadinho, né? pois Então é é, caro comparado a quê? Né? Qual a nutrição que dá um pacote de exatamente. salgadinho, qual a nutrição que dá uma maçã? E não custa R$ 2 uma maçã, mas enfim, que seja, né? É, o que custa é ali perto disso, ou quem sabe. E assim, eles têm muito mais sabor. É outra Tem, coisa. Só que é outra coisa. só que a gente está com o paladar preguiçoso. A gente está acostumado a consumir aquele alimento com muito glutamato, com muito sódio, com muito açúcar, porque Sim, mesmo os alimentos salgados industrializados, ele tem açúcar que é para sua conservação, tá? Então, com uma carga tão grande de tempero que a gente não sente mais o sabor da comida de verdade. Então, não a sinto. gente tem que readaptar o nosso paladar para conseguir ter uma alimentação mais saudável, realmente, uma alimentação normal. É verdade. Então, o orgânico também tem a coisa da agroecologia, né, do produtor e do carinho e da afetividade, e Exato. da toda uma questão, desde a origem, né, É a da onde intenção. vem, como foi produzido, a galinha, como ela postou esse ovo, a Uhum, carne, né, a carne orgânica uhum. também, né, tem outro sabor. Então, é buscar a origem, né, isso também é importante, é bem importante. E você esperar o Por, tempo certo das coisas, né? Eu acho exatamente, as estações. as estações, o tempo certo. E aqui voltamos para as crianças, que eu acho que estamos aí quase chegando à Semana da Criança. Quem nunca fez aquela experiência do feijãozinho no algodão, né? Sim, todos Que a nós. criança teve que esperar o feijãozinho crescer para virar um pezinho de feijão. É claro que ninguém vai colher feijão ali daquele feijãozinho. Mas você pode comprar, por exemplo, as mudinhas de alface. E você pega uma garrafa de PET, corta ela, pega ela, tem um olhinho aqui, corta ela no horizontal, põe uma terrinha ali e planta umas mudinhas para ele ver o alface crescendo, tá? E vai colher Uhum. e vai consumir aquilo. Ele entender que tem que regar, tem que esperar, tem que cuidar para depois comer. Isso eu acho muito bacana. Eu falei alface, mas pode ser um temperinho, pode ser qualquer outra coisa, porque alface é muito fácil, né? Até dentro de uma Sim, casa, num apartamento, num cantinho que pega um pouquinho de luz, você consegue cultivar uns pezinhos de alface ali para você, né? é Não verdade. precisa nem esperar a semente. Compra as mudinhas, que você compra de 3, eu acho que a partir de 3 mudinhas você consegue comprar. É o suficiente para você colocar numa garrafa PET, não precisa nem vaso que você tenha. Então é algo bacana, porque vê a intenção. E o Sim. orgânico tem isso, é a espera do tempo. E você falou, quando eu falei disso, você falou das épocas, né? Eu até fiz um post ontem, por coincidência, sobre os Eu alimentos de vi. outubro, né? A safra de outubro. Quando a gente aproveita os alimentos da safra, você tem dois grandes benefícios. Um, quando está na safra, o potencial nutricional daquele alimento é muito maior, tá? Porque não foi forçado, não teve, não precisou de esforço nenhum para ele dar aquele fruto, aquela planta. Então ele está no seu potencial nutricional maior. Então tem mais nutrição, mais sabor e o melhor, quando está na safra o preço é menor, tá? Então Sim. aí, principalmente com o valor que subiu, a alimentação subiu demais, frutas, verduras, a banana, que a gente falava, preço de banana já não é mais tão barata Não, assim, não, né? não, não, Então, não. subiu tudo, realmente. Então, se você focar realmente nos produtos da época, você vai conseguir ter uma variedade maior, né? E uma nutrição melhor e um custo menor. E aqui, se a gente Sim, pensar há 10 anos, nem 10, 5 anos atrás, era mais difícil realmente a gente ter ideias, né, para cozinhar. Mas hoje em dia, pega o YouTube, por exemplo, achei a abobrinha, que a abobrinha é um dos alimentos que está. Procura lá na internet, receitas abobrinhas. Gente, até para quem não sabe cozinhar, tem vídeos, tem tutoriais com 500 mil receitas de tem. abobrinha. Desde um ratatouille, um ceviche vegano de abobrinha. Dá para brincar, bolo de abobrinha doce, panqueca. Nossa, tem uma infinidade aí, se a gente pensar só abobrinha. Então é realmente, viu, tá barato? Compra, leva para casa, né?
e dá um Google lá, ou chama eu ou a Evelina no Sim, privado, a gente dá ideias para vocês, né? Então, com eu certeza. acho que assim, e aqui voltamos à intenção também, né? É colocar a intenção no que vai Sim, preparar. De ter a intenção, eu vou buscar algo para fazer para minha família, isso eu acho legal. sim, com certeza. E hoje a gente, na atual conjuntura, nós somos muito privilegiados porque a gente pode escolher, né, o que vai comer. Sim, E por isso temos mais que nunca a obrigação de escolher bem, sim, sim, né? Pensar na saúde, escolher bem, quando tantos não estão tendo oportunidade de ter saúde através da alimentação exato. e de, né, fonte nenhuma. Uhum. Então é buscar isso E quem está o aqui tem tempo acesso a todo. conhecimento também, né? Tem acesso financeiro Sim, para poder comprar e escolher o próprio alimento, mas tem acesso ao conhecimento também, que leva a uma escolha mais sensata, uma escolha mais saudável. Eu acho que isso é muito importante. Realmente nós somos privilegiados e devemos ser gratos a isso, né? Isso sim, eu o acho que tempo você todo. tocou num ponto bem chave aí, que eu acho que isso é realmente bem interessante de a gente focar também, né? É, falando um pouco disso de safra, eu vou complementar um pouco mais da Ayurveda. Na alimentação ayurvédica, né? É claro que a Ayurveda vai muito além da alimentação, tá? Mas falamos de alimentação realmente ayurvédica, a gente foca muito nas estações do ano. Tem um pouco a ver com a safra, Uhum. muito a ver com a safra, de consumir os produtos da época, mas tem muito a ver também com o clima, tá? Pensa no prato que você mais quer comer no verão e pensa no prato que você mais quer comer no inverno. Tem muito a ver com. E às vezes a gente vai por instinto, sem sabedoria, mas a Ayurveda tem lá nos Vedas, nos escritos, né, em sânscrito, que é justamente explicando os motivos para isso. Se a gente pegar, não vamos nem tirar a estação do ano, que na verdade no Brasil, por ser é, é, dimensão é, enorme, Continental. E continental, sim, nós temos vários climas aqui. Vamos pensar lá no Rio Grande do Sul, que é uma região, região serrana, né? Porque se pega Porto Alegre, destraga a nossa conversa aqui. Mas pegar a e região sim. serrana do sul, né? É um clima mais frio, muitas vezes mais úmido. Qual o alimento que normalmente é servido lá? Os alimentos mais tradicionais? Os churrascos, fondue, aquela doce, salgado, a alimentação sempre mais suntuosa, sopas, caldos. A região serrana de Minas, a comida não é muito mais pesada assim. Muito mais pesada. Minas tem a canjiquinha, tem muito leite, tem muita carne, tem muito milho, muita batata. Então é uma comida muito mais pesada, né? E se a gente pega lá a região Nordeste, o que que você lembra lá? Normalmente frutos do mar, muita pimenta, muita salada, muito suco. Tudo o mais fresco, mais frio possível, com pimenta e especiaria em cima para ajudar a digestão. Quando? E ajudar a dar um up também, né? Porque a pimenta dá Sim, sim, sem dúvida. uma levantada no metabolismo também. Total. Justamente, é isso até que eu vou complementar agora. Quando que a gente, vamos separar, entender que o Rio Grande do Sul seria nosso inverno e o Nordeste seria nosso verão, né? Que são os extremos, tá? No verão, normalmente nossa digestão está mais lenta, por incrível que pareça. Por que a pimenta? Justamente isso, porque ela acelera o metabolismo, ela melhora o potencial de digestão. Por isso que eles consomem muita pimenta. Não é simplesmente porque eles gostam. É porque na temperatura Uhum. nós precisamos de mais especiaria para digerir, tá? E principalmente porque a gente precisa de uma alimentação, a gente sente a necessidade de uma alimentação mais fria, acaba consumindo alimentos mais crus, e os alimentos crus, por mais que tenham uma nutrição melhor, muitas vezes, ele tem uma digestão muito mais lenta. O corpo ele leva mais Sim, tempo para digerir a cenoura cozida a cenoura crua do que a cenoura cozida. Então, acho que colocando as especiarias aí melhora essa digestão. Daí a gente precisa de mais água, realmente de mais descanso para conseguir. No entanto, vamos lá para o inverno, né? O que uhum. que acontece? O nosso corpo, ele precisa de mais calorias durante o dia para manter a temperatura nossa corporal,
para a gente não ter baixa de temperatura, não ter hipotermia. Então, por isso que nós precisamos de uma alimentação mais untuosa, mais substancial, para conseguir segurar o nosso dia a dia. Então, na Ayurveda, a gente diz que nós temos que adaptar a nossa alimentação. Por exemplo, hoje está mais calor, está querendo esquentar. Ontem estava mais friozinho, hoje já está querendo dar uma esquentadinha. Então, já vamos adaptar. Se ia comer uma alimentação um pouco mais untuosa, dá uma reduzida aqui, coloca uma especiaria a mais. Daí esfriou novamente, então vamos mexer aqui novamente, coloca um alimento mais untuoso. Então, você ter essa flexibilidade, esse olhar, o que a natureza está me ofertando e o que para mim nesse momento e o que eu posso equilibrar a saúde da família, a digestão, que a nossa digestão muda também conforme a temperatura, tá? O que eu ia falar mais? Tinha uma coisa que eu pensei na hora que eu estava falando e agora fugiu. Foge. Por exemplo, inverno, né? Que está acabando a safra. É uma pena porque eu amo de paixão. Agora no frio, as frutas cítricas estavam no auge da produção, super saborosas, as mimosas estavam deliciosas. E o que nós precisamos no inverno? Não precisamos de mais vitamina C? Se você prestar atenção e consumir aquilo que a natureza está te oferecendo de maneira natural, sem esforço, você vai colocar no teu organismo exatamente aquilo que você precisa. Sim, e é isso. É perfeito esse sistema, né? Exato. Não tem por que não aproveitar. Então, mais uma vez, né? Consciência e vamos buscar uma alimentação melhor. Aqui eu queria fazer um parênteses de uma live que vai ter na sexta-feira, que é um dos sabores que tem mais apego afetivo para a maioria das pessoas, que é justamente o sabor doce. Eu vou dar um leve spoiler de sexta-feira, mas assim, eu passei 7 anos lutando com vício, que foi além da compulsão. O meu era vício mesmo, porque eu perdi a consciência do meu consumo pelo açúcar, que veio por causa de cobrir outras carências, que daí isso vocês veem em sexta-feira. Porque o doce ele veio realmente como um consolo, ele vem para a maioria das pessoas como um consolo, tá? Então, é possível, tá? Você comer o teu doce e ainda assim manter dentro do padrão, desde que você não cometa os excessos como eu cometi, que acabou me levando para compulsão. E assim, acabei pegando uma alergia à caseína, que eu descobri há alguns meses, é mais recente isso. E se você pensa num doce sem leite. Pois é difícil. Gelatina, salada de fruta. Fica... Sim, tem vários. É que eu pensei já na coisa da sustância no doce também. Não, mas só sobra uma gelatina e uma salada de fruta, não sobra muita coisa além disso, né? Eu já vou falar da pergunta que o Charles fez aqui, tá? Então, ainda isso me fez, assim, pegar justamente para a parte afetiva, porque tinha muitos pratos, porque eu não é algo que eu não gostava de comer. Eu sempre gostei de comer doce, eu sempre gostei de laticínios. E daí é uma busca realmente de você encontrar opções saudáveis e ainda assim manter sabor. Dá para fazer o coco condensado, dá para fazer o brownie, gente, que fica delicioso, que eu falei para vocês dão uma pesquisadinha ali, que vocês pegam a receita para vocês assistirem. Dá para ter alternativas, dá para fazer uma variedade enorme de leites vegetais. E aqui saímos um pouco do leite de castanha, que é o mais caro, talvez o mais saudável, mas é o mais caro realmente, mas nós temos outras infinidades, o leite de inhame, que é super nutritivo, de arroz, que você consegue fazer, de aveia, que é fácil de fazer, que sai o preço similar do leite de vaca. Então tem alternativas que dá para fazer. O açúcar, da mesma maneira, o açúcar é extremamente inflamatório, mas tem o açúcar de coco, tem o açúcar mascavo, mel, melado, tem alternativas mais saudáveis. Tem as frutas secas, que são muito, muito legais para colocar doçura, que sem você precisar colocar exatamente o açúcar, né? Então, tem opções
também é que você consegue Sim. ainda manter a afetividade do açúcar e ainda assim se manter saudável. Tanto pela necessidade restritiva, como é o meu caso, como a vontade de realmente reduzir as calorias por controle de peso ou Sim, alguma outra coisa assim. sim. Ali que perguntaram sobre metabolismo e Ayurveda, né? O metabolismo de cada pessoa, eu vou falar um resumo bem breve. Nós temos os perfis Vata, Pitta e Kapha, né? O Pitta é o perfil que tem, teoricamente, o melhor metabolismo, tá? Que é o fogo digestivo mais forte, se ele estiver em equilíbrio, né? Os outros dois, eles precisam. De sempre, o Vata, ele alterna entre fome e falta de fome, e o Kapha é aquele que precisa da alimentação mais untuosa, que é mais lentezinho mesmo. Mas, para todos os casos, ele precisa de uma análise um pouco maior. O que é bom para um pita não vai ser bom para todos os pitas, porque todo mundo tem níveis diferentes, são os três, mas em níveis diferentes, tá? Então é importante daí realmente entender a tua necessidade, entender o teu desequilíbrio, e a Ayurveda ela faz um convite mesmo do autoanálise, de você se observar. Observar sua urina, observar seu rosto de manhã, observar sua língua, observar suas fezes, que a gente muitas vezes não tem o hábito, observar dores, observar o momento da queda de energia, e aí sim a gente vai conseguir perceber as melhores especiarias para melhorar esse metabolismo, se for o caso, ou os melhores alimentos para dar uma equilibrada nisso, né? Então vai variar um pouco de pessoa para pessoa. Eu digo assim, que a Ayurveda vê como fogo digestivo a parte do metabolismo, assim, é um resumo muito esdrúxulo, mas vamos tentar trazer esse resumo para Não, vocês, perfeito. né? É mais complexo que isso, mas tentando resumir, né? Então, é como se fosse uma churrasqueira, tá? O fogo digestivo, o nosso metabolismo. Quando você acende a churrasqueira, aquele fogo muito alto, trepidante, se você colocar, seja um churrasco vegano, os legumes ali para grelhar, ou a carne para grelhar, não importa. Se você colocar nesse momento, vai sair queimando tudo. Então, você não pode estar Sim, tão acelerado que você realmente, aquilo que a gente falou, a pessoa até está se alimentando bem, mas não está se nutrindo. A nutrição não está acontecendo. Daí, aquele meio termo, o equilíbrio, que é o ideal, que ali você vai conseguir controlar o sabor que você vai querer do grelhado, do defumado da tua comida, seja vegano ou não. Depois, de um certo tempo, começa a baixar o fogo. Você vai conseguir, no máximo, manter a temperatura ali, né? Mas ele não vai, se não está assado, ele não vai assar. Ele vai manter a temperatura e pronto. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Então, entre o Vata, o Pitta e o Kapha ali, para entender o momento certo da nutrição, tá? certo. E, Eu acho que e como a gente descobre que tipo está travando? para mim não travou, mas tomara que esteja voltando então. Mas assim, existe até se você procurar na perfil, calculadora, perfil Ayurveda. Mas eu acho assim, nós temos o que a gente chama de Prakriti e Vikriti, que é como nós nascemos, né? O que nós nascemos e como nós estamos. Que o meio influencia, as situações influenciam. Então a gente vai transitando. Nós temos uma origem, mas nós vamos transitando entre eles. Então é importante a gente, assim, eu sou Pita, mas eu transito entre os outros dois. Às vezes eu tô com um desequilíbrio em Vata, às vezes um desequilíbrio em Kapha. Se eu tratar só o Pita, eu vou desequilibrar mais os outros dois. Então a gente tem que olhar um pouco mais amplo que isso. Não é uma receita de bolo. Não é tipo assim, vou pegar. Voltamos ali para as dietas de moda. Não é o low carb. O low carb não vai fazer bem para todo mundo, né? Mas me chame qualquer coisa no privado, me manda mensagem que eu tento ajudar um pouquinho vocês ali no que for possível, tá? Sim, eu sou tua paciente, né, Aline? Eu Exatamente. sou, a Aline vai cuidar da minha alimentação Com o também. E maior eu fico prazer. muito feliz com isso. Muito, muito, muito. Porque a minha terapeuta pediu que eu buscasse alimentos fitoenergéticos, então a Aline está aí para a melhor pessoa
para poder conduzir isso, né? Que pode conduzir isso. Já estamos, assim, meio que quase chegando no fim do nosso horário, mas você falou de fitoenergético, eu acho que é importante falar, assim, que acho que complementa um pouco essas coisas. Todos os alimentos têm o prana, têm alguma energia, né? A fitoenergética é uma energia fitoterápica, uma energia do alimento em si. Então, se a gente busca, complementando isso que a gente já falou, né? É claro que eu também estou fazendo um outro resumo esdrúxulo aqui. Mas se a gente volta para tudo aquilo que a gente falou, buscar alimentos e não produtos alimentícios, busca o mais orgânico possível, o mais na época possível, nós vamos estar aumentando o potencial fitoenergético dos alimentos que a gente for consumir. Se a gente está colocando boa intenção no preparo, a gente está melhorando essa energia do alimento. Então, tudo isso tem muito a ver também. Ele vai... É que a gente acha que fitoenergético tem que fazer uma outra dieta. A gente só tem que mudar, às vezes, o nosso modo, né? E aumenta o potencial energético dos alimentos, né? Aqui eu só quero colocar um cuidado, porque como a gente fala de fito, lembrei da parte de ervas, né? De fitoterápicos. Só um PS aqui para vocês. Quando vocês consomem ervas, acrescentam ervas, não use a mesma erva todos os dias. Alho e cebola, não use o alho e cebola em todos os pratos. Você melhora o potencial fitoterápico dos alimentos quando você consegue alternar eles, até porque mesmo o chá de camomila, ele pode gerar toxinas com excesso em qualquer pessoa. Tá? Então, sempre procure ter variedade de temperos, variedade de chás, para que você melhore o potencial nutricional e fitoterápico deles. Eu queria deixar aqui, abrir para você dar a tua última mensagem para a gente, porque senão daqui a pouquinho já cai a nossa live aqui. E daí depois eu encerro e agradeço aqui por você. E fala um pouquinho aí do que você está oferecendo lá de produtos, o que você, não sei se você tá aceitando encomendas, então já fala ali para a gente também, para as pessoas conhecerem, quem ainda não conhece teu trabalho, conhecerem um pouco mais. Então, antes de tudo, eu quero te agradecer, Aline. Obrigada pelo convite e... Bom, agora eu não estou conseguindo, nesse momento, mas daqui uns dias eu vou conseguir atender encomendas. Eu tenho um cardápio de comidinhas saudáveis, eu chamo de comidinhas, na verdade foi meu pai que deu esse nome para o meu negócio. Ó, a afetividade aí, ó, voltando. Pois é, não, é tudo em família, pai ajudando, filho ajudando, né, os primos sempre, então... agora eu não posso, mas daqui uns dias eu vou poder atender e com esse cardápio, e ele é adaptável, né? O freguês pode customizar. Quero com isso, não quero com a cebola, use alho poró. Tem uma amiga que é alérgica a cebola e alho, eu faço para ela tudo com alho poró. E é isso, Aline, né? No meu... Mas assim, meu Instagram tem um link direto para falar comigo também. Mas dá uma pesquisada lá no Instagram dela, que tem uns pratos lindíssimos, que é de comer com os olhos já. Então, já fazem a reserva com ela, que assim que ela estiver voltando as encomendas, já deixa pré-reservado lá com ela, porque vai valer a pena. Tem muito afetividade no produto dela. A empanada, as empanadas que eu consumi, assim, deliciosas, assim. Eu não conheço todos os pratos dela, né? Conheço visualmente, mas não de provar, mas as empanadas eu mais do que recomendo, que eu já tive o prazer de degustar os pratos dela. Obrigada, eu é que tenho que agradecer enormemente essa disposição de a gente estar aqui nesse conversar, nesse dividir, né, compartilhar os nossos momentos pessoais, né, porque aqui foi mais, hoje saiu um pouquinho que não ficou tanto na parte de ensino, né, ficou mais realmente um bate-papo e foi delicioso, foi uma manhã assim que
Sim, confortou, né? Trouxe afeto para a gente. verdade. Agradeço a disposição, agradeço a todo mundo que estava aqui, Obrigada. que estava inclusive fazendo as perguntas, fazendo os comentários, tá? Espero poder ter ajudado. Então, qualquer coisa, chame a gente, eu na rede social, a Esteli, o que a gente puder aí estar auxiliando vocês também, pode contar com a gente. Então, agradeço Isso, muitíssimo a obrigada. todos. Quem puder, eu espero na sexta-feira para a gente falar sobre o vício de Sim. açúcar, como manter, como controlar e manter a afetividade. Vamos falar de afetividade lá novamente, tá? E desejo um restante de semana abençoado para todos vocês. A todos. Gratidão. Obrigada, Aline. Obrigada, obrigada. Gratidão imensa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querida.